Olá, eu sou Valdinei Valente Lobato de Castro e vou falar para vocês sobre a circulação dos contos de Machado de Assis pelas folhas públicas oitocentistas. A proposta desse trabalho é fazer uma análise dos contos de Machado de Assis que foram republicados nas diversas províncias do Brasil. Esses contos saíam nos jornais da cidade da corte e eram reproduzidos nos diversos jornais do país, do norte ao sul. Tá? Então vamos começar. As primeiras publicações de Machado de Assis nos jornais cariocas vão aos poucos tornando conhecido dos leitores. E como Machado era o principal colaborador de Nó das Famílias, que percorreu o país de um extremo ao outro, era natural que seu nome repercutisse nacionalmente. E na medida em que ele se tornava conhecido, sua obra também circulava em diferentes jornais das províncias. Muitas dessas folhas copiavam as notícias e as obras literárias da coluna Folhetim, que eram lançadas nos jornais da corte e publicavam em suas páginas. Nesse momento, então, raramente se divulgava o nome do jornal em que a notícia havia saído primeiramente. Então, nessa pesquisa, eu encontrei 59 contos, que estão listados aí, que tiveram 121 reproduções em diferentes jornais do país. Tá? Desses títulos acima, que estão aqui listados, 20 foram publicados primeiramente nas páginas das famílias, 20 saíram na Gazeta de Notícias e 9 na Estação. Naturalmente, o número de Nós Famílias é grande porque Machado publicou mais de um terço de seus contos nessa folha. O número da Gazeta de Notícias também é expressivo porque na Gazeta de Notícias, quando Machado publicou, ele já era conhecido, né, nacionalmente, isso na década de 80. Então, Machado já tinha uma repercussão nacional. Além disso, a Gazeta de Notícias tinha uma grande circulação em todo o país, o que também gera, né, essa grande quantidade de reproduções. Na contramão dessas leituras, a crítica especializada construiu por mais de um século um arcabouço teórico sobre os contos do autor, quase sempre se baseando em um número muito reduzido de narrativas, em geral as que foram coletadas pelo autor. Dentre as ficções esquecidas nas folhas públicas, as primeiras, escritas nos primeiros anos, são as mais desprezadas, pois foram as menos compiladas pelo escritor e, costumeiramente, apreciadas pela crítica especializada como inferiores aos demais textos de Machado. Mesmo os trabalhos preocupados com os contos célebres analisam essas obras, desprezando os suportes por onde eles primeiramente foram veiculados, os jornais, que podem revelar como essas narrativas foram aceitas no momento em que foram lançadas, em que cidade circularam, que versão da narrativa foi reproduzida nos jornais, entre outras questões que podem ajudar a desenhar o cenário literário oitocentista. Em um levantamento dos principais estudos relevantes sobre os contos do autor, é possível ver que as narrativas que respaldam essas análises são sempre as mesmas, o que, além de oferecer uma leitura muito diminuta do que a potencialidade da leitura da totalidade dos contos pode representar, ainda ajuda a construir não só uma base teórica precária, por ser limitada a poucas narrativas, como também projeta, na constituição do cânone nacional, sempre as mesmas histórias, desprezando alguns contos que, no século XIX, foram singulares para os leitores da época. Então, aqui abaixo, eu trago os estados em que essas narrativas mais circularam, tá? Então aqui eu tenho no Jornal do Maranhão todas essas folhas, esses jornais republicaram contos de Machado. No estado do Pará, todos esses jornais aqui também republicaram contos de Machado. Em Alagoas, todos esses também publicaram. Em Pernambuco, em Minas Gerais, no Paraná e Santa Catarina. Eu estou trazendo aqui 7 estados, né? Mas, apesar de eu trazer apenas 7, tiveram muitas reproduções dos contos de Machado. Esses 7 são apenas os que encontrei maior incidência, tá? Dos contos dessas reproduções. Mas não quer dizer que foram apenas neles, tá?
Na sequência, eu apresento esse quadro, em que nele há claramente para a gente essa relação de dois jornais, o Diário de Pernambuco e a Pacotilha no Maranhão. O Diário de Pernambuco foi um dos jornais que produziu muitos contos de Machado, e Pacotilha no Maranhão também. Observem a tabela. Aqui eu tenho a primeira publicação desses contos, que, por exemplo, Casada e Viúva, foi publicado primeiramente nas Famílias e foi reproduzido no Diário de Pernambuco no dia 21 de janeiro de 65. Tá? Então, aqui temos a primeira publicação original do conto e quando ele foi reproduzido no Diário de Pernambuco. Os contos também aqui, né, a primeira publicação deles, e quando foram reproduzidos na Pacotilha do Maranhão. Em quase todos os itens, a reprodução se dá no mesmo mês em que a narrativa era primeiramente publicada. Como o Diário de Pernambuco é mais antigo, as cópias iniciam desde a época das Nossas Famílias. Nesses casos, percebe-se que nas décadas de 60 e 70, a distância temporal entre as duas publicações é bastante curta. Dos 8 contos transcritos do elegante jornal nesse período, 6 saem nas províncias no mesmo mês em que circulam na corte. No entanto, enquanto nos jornais famílias as narrativas são distribuídas geralmente em 2 números, no jornal pernambucano são reproduzidas de uma só vez, ou seja, o editor nordestino esperava a história ser concluída no periódico casamenteiro para só depois copiá-la integralmente para os seus leitores. Em meio a essas narrativas, merece destaque a reprodução do conto em esqueleto, que 15 dias após ser concluído nas folhas do Garnier, já estava percorrendo as ruas de Recife por meio do Diário de Pernambuco. Tá? Então, observem aqui, o conto Esqueleto, ele saiu em outubro e novembro de 75 no Jornal das Famílias. E, no dia 15 de novembro, ele saiu de uma só vez no Diário de Pernambuco. Novembro, ele conclui no Jornal das Famílias e nesse mesmo mês, dia 15, já está saindo na Folha de Pernambuco. Mais ágil ainda é a reprodução que ocorre com o conto Dona Paula. Em 13 dias, em outubro de 84, a narrativa sai pelas prensas da Gazeta de Notícias, circula no Rio de Janeiro, viaja pelo vapor para Pernambuco, entra nas prensas de Manuel Figueroa de Faria, proprietário do jornal, e é distribuída nas ruas de Recife e nas províncias por onde ele circulava. Então, aqui é o caso de Dona Paula, que sai só no dia 12 de outubro de 84, no Gazeta de Notícias, e dia 25 desse mesmo mês, 13 dias depois, já está circulando no Diário de Pernambuco. Então, super rápido, o que mostra para a gente a celeridade dos impressos no século XIX. Então, é muito comum a gente pensar que no século XIX as coisas são mais distantes, né? Mas os vapores eram muito ágeis e levavam os jornais de um estado para o outro com muita facilidade. Como o jornal Pacotilha, do Maranhão, só tem início em 1880, as reproduções são feitas, em sua maioria, com base nos contos saídos na Gazeta de Notícias e na Estação. Na Folha Maranhense, ao contrário do jornal pernambucano, as reproduções não ocorrem no mesmo mês, o que pode sugerir que o percurso da capital para o Maranhão era mais demorado, ou que as prensas desse jornal fossem mais cautelosas na escolha ou no processo de reprodução das narrativas que seriam publicadas. No entanto, grande parte das transposições ocorrem logo no outro mês, o que de fato não significa uma demora tão dilatada, mas suficiente para que se perceba um período maior em relação às reproduções da Folha Pernambucana. Dos 2 jornais nordestinos, é importante ressaltar o interstício temporal de 2 pontos. Médico é Remédio, republicado nas páginas do Diário de Pernambuco em 85, que é este aqui, Médico é Remédio, e uma carta, saído na Pacotilha em 1896, que é este aqui. Ambos, tanto o Médico é Remédio quanto uma carta, não fizeram parte das antologias de Machado e foram copiadas mais de um ano depois de terem sido originalmente publicadas nos periódicos. Já o conto Que é o Mundo saiu com esse título primeiramente na Gazeta em 1895
e depois foi selecionado para compor as páginas recolhidas em 1899, com o nome de Ideias de Canário. A narrativa só foi reproduzida na Pacotilha em 1903, mas mantendo o título do periódico, que certamente serviu de base para a transposição. Então a gente percebe que esse conto, que é o Mundo, que saiu primeiramente com o nome, com esse título, né, lá nesse periódico Gazeta de Notícias, demorou muito tempo, né, demora 8 anos para ser reproduzido no Pacotilha do Maranhão. Nenhuma das narrativas de Machado foi mais reproduzida do que a publicada em 1º de março de 1885 na Gazeta de Notícias. Nesse número, saíram com o título Três Apólogos dos Contos: A Agulha e a Linha, Adão e Eva e os Dicionários. A primeira dessas 3 narrativas foi transcrita em diversos jornais. Então aqui eu tenho 24 reproduções de Agulha e a Linha, tá? Então foi um conto que foi bastante reproduzido, a gente vai ter aqui 24 reproduções desse conto. Vamos observar algumas questões importantes. Em 1896, quando a narrativa foi recolhida para compor antologia Várias Histórias, o título foi alterado para Um Apólogo. Mas ao circular pelas diferentes regiões do país, manteve, na maioria das vezes, o título A Agulha e a Linha, o que sugere ter sido a publicação saída no jornal a que foi copiada nas outras cidades. No entanto, devido à grande quantidade de republicações, que perdurou por muitos anos, bem depois da saída da coletânea, é impossível saber o suporte usado como base para todas as reproduções. A primeira transposição no país do Maranhão, que é essa aqui, merece destaque. Em 17 dias, a história da orgulhosa agulha sai na corte, viaja pelo vapor e passa a compor a Folha Maranhense. Na tabela, observa-se que em 85, a publicação do texto em 3 jornais mineiros. Aqui, o Farol, o Arauto de Minas e a Província de Minas Gerais. O lançamento se dá após 6 meses de sair a narrativa na Gazeta, e por isso presume-se que as cópias tenham ocorrido entre as páginas dos jornais de Minas, pois essas folhas pertenciam a cidades diferentes. O Farol pertence a Juiz de Fora, o Arauto de Minas a São João del Rei e a província de Minas Gerais a Ouro Preto. Acrescenta-se a essa proximidade o título estampado para introduzir a narrativa da soberba agulha. Nos jornais de Ouro Preto e Juiz de Fora, antes de A Agulha e a Linha, apresentava-se 3 apólogos, como havia saído na Gazeta. Isso sugere que a primeira cópia ocorreu de periódico carioca e as demais se deram entre as próprias folhas mineiras. Do mesmo modo se dá com a reprodução que ocorre nos jornais de Alagoas, 1906, aqui no Gutenberg e a Fé Cristã. Como a antologia já tinha saído há 10 anos, não é possível saber qual o suporte utilizado como base para a reprodução. A Fé Cristã era de Penedo e Gutenberg de Maceió. Em virtude de o texto ter sido lançado primeiro no jornal de Penedo e com o título Um Apólogo, possivelmente foi extraído da coletânea. Quanto a Gutenberg, a Folha de Maceió, a base para a transposição pode ter sido o livro ou até mesmo a Gazeta de Penedo. Ainda na tabela, verifica-se a presença do conto em anos diferentes do mesmo jornal, como ocorre na Pacotilha e na Palavra. Observem aqui que na Pacotilha há duas vezes o conto é reproduzido, e na Palavra também 2 vezes o conto é reproduzido. O que destaca o interesse permanente dos editores e dos leitores por essa narrativa, uma das mais breves do autor, que circulou por muitos anos em diversas partes do país. Esse evidente interesse teria sido devido à lição de moral da narrativa? Ou apenas como um texto curto, visando a materialidade do jornal em apresentar um texto de um autor renomado em pouco espaço? A reprodução das narrativas machadianas em jornais das províncias, na última década de vida do autor, se escasseia. Machado não produziu muitos contos nesse período. Mesmo as histórias inéditas que saem em Relíquias de Casa Velha, ele, em Carta a Magalhães de Azeredo, datada de 2 de outubro de 1905, deixa a impressão de que as relíquias inéditas já tinham sido escritas há algum tempo.
No entanto, ainda há transcrição dessas poucas narrativas. O Jogo do Bicho, que em 1904, no Almanac Garnier, foi copiado nesse mesmo ano no Diário da Tarde do Paraná, na província de Pernambuco e também na Pacotilha do Maranhão. Além disso, as histórias difundidas há algum tempo são lembradas pelos jornais como o Enradio, conto de 1994 e publicado em 1901 no Progresso de Santa Catarina, ou Flor Anônima, que saiu em 1897 e foi lançado em 1909 na Federação do Rio Grande do Sul. Os contos dessas folhas de outros estados saem dos modos mais distintos. Em algumas, há uma grande quantidade dessas narrativas disponibilizadas nas colunas boletins, o que mostra a prioridade dada ao prosador. Em outras, as histórias saem espalhadas em meio a assuntos econômicos ou anúncios de produtos diversos. A materialidade da disposição dos contos nessas folhas é bastante diversificada. Algumas gazetas, mais generosas com o leitor, apresentam um espaço maior destinado aos assuntos literários, como nas folhas Jornal de Aracaju, de Sergipe, Progresso de Santa Catarina, o Mercantil de Santa Catarina e Maranguapense, do Ceará. Outras, no entanto, como o Diário de Pernambuco e a Pacotilha, reproduzem toda a narrativa em um único dia, em um espaço diminuto, em meio a assuntos diversificados, sem uma coluna específica para a seção literária. Há contos que aparecem insistentemente em diversos estados, outros com raras publicações, ou seja, possivelmente os movimentos de circulação entre os periódicos impactavam na seleção feita pelos editores daquelas narrativas que iam figurar nas páginas dos jornais impressos das demais províncias. Assim, esses jornais multiplicavam as informações, não apenas literárias, em todas as províncias do país e dilatavam as transformações sociais que ocorriam no Rio de Janeiro. Era isso, muito obrigada pela atenção.